Olá, nós vamos hoje fazer a sinopse da segunda aula da matéria de síntese do Novo Testamento 2. E hoje estaremos estudando o livro de Filemão, Hebreus e Tiago. Vou compartilhar minha tela com vocês para que possam acompanhar de uma maneira mais clara. Isto. Vamos voltar e começar do começo. Muito bem. Então, está aí a matéria, síntese no Novo Testamento 2, e o livro de Filemão, o verso que nos ajuda a guardar o conteúdo do livro é: Filemão perdeu um inútil escravo, mas todos ganharam quando ele foi salvo. Conta então a história de Onésimo, que era um escravo inútil, mas que depois de salvo, então, trouxe benefícios a todos. As informações gerais do livro: o destinatário é Filemão, né? Filemão era da igreja de Colossos. Ele, ele e sua família, né, tinham se convertido através do ministério do apóstolo Paulo. Era um amigo íntimo, filho espiritual de Paulo. A sua família, sua esposa se chamava Áfia e o seu filho Arquipo, né, provavelmente pastor daquela igreja. O autor da epístola é Paulo. Ele escreve na prisão e ele cita que está na prisão, é o preso de Jesus Cristo, em vários versículos, né? 1:9, ele diz o seguinte: Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ele se qualifica, se descreve como prisioneiro de Jesus Cristo em vários textos da epístola, né? A data entre 60 e 61 depois de Cristo. Versículos chaves, versículo 16, 17, né? Onde ele diz: é, para que o retivesse para sempre, já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, o tema central da carta é essa intercessão, esse pedido, esse rogo de Paulo a Filemão, com o objetivo de que ele restaurasse Onésimo, né? Então, ele faz aqui o papel de intermediário, rogando por Onésimo, que agora era um escravo convertido. Muito bem, a frase-chave, ou pensamento-chave do livro é perdão. O tema: a recepção do escravo Onésimo, recém-convertido, pelo seu dono, que é Filemão. Esse é o enredo da carta. O propósito: encorajar Filemão a perdoar e restaurar Onésimo, né? E também o livro serve como uma ilustração dos novos relacionamentos criados pelo Evangelho. Então, agora a relação não é somente de senhor e escravo, mas de irmão para irmão, né? O livro contribui para o cânon, mostrando a verdadeira comunhão entre os cristãos, independente de condição social, né? Independente, de qualquer coisa. Mostra as mudanças que Cristo opera no coração. Então, Onésimo, agora, como um homem convertido, ele volta para o seu Senhor. E ele, provavelmente, voltando, pediu perdão e estava pronto até mesmo a restituir alguma coisa que tivesse roubado, né? O livro também apresenta princípios para o relacionamento entre senhor e escravo, como aparece também em outros livros da Bíblia,
como, por exemplo, Efésios, como 2 Timóteo, etc. Personagens. Logo, Paulo dirige a sua carta a Filemão, a sua esposa Áfia, Arquipo, né? Paulo também cita Onésimo, que é o escravo que está voltando para Filemão, e no finalzinho ele cita Epáfras, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, né? Então, Demas ainda era companheiro de Paulo. Lá em segunda epístola a Timóteo, ele diz que Demas o abandonou amando o presente século. Situação. Qual é o contexto do livro, né? Onésimo era escravo de Filemão, lesou seu dono, fugiu para Roma. Lá encontrou Paulo, converteu-se e foi enviado de volta para o seu senhor. Fatos interessantes. A carta é completamente pessoal. A igreja reunia-se na casa de Filemão e a carta também é dirigida à igreja. Carta enviada através de Onésimo e Tíquico. Então, o próprio Onésimo foi um dos portadores da carta, que foi dirigida de Paulo a Filemão. O livro não contém nenhum ensino teológico declarado. Uma das 4 epístolas da prisão. Paulo escreve da prisão de Roma para Filemão. Há um jogo de palavras sobre Onésimo, no versículo 11, né? Aí diz: o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a trazer, ou eu te tornei a enviar, né? Então, Onésimo, ele era considerado, seu nome significava útil, né? Mas ele era inútil, um escravo inútil, porque fugiu, né? Mas agora ele está sendo mandado de volta, né? Não como inútil, mas agora a ti e a mim útil. Eu te tornei a enviar. É o livro mais prático, é um livro mais prático do que doutrinário. Ele mostra algumas mudanças no coração, né, evidentes quando alguém se converte. Um fariseu, que era Paulo, chama escravo Onésimo de meu filho. O dono pode perdoar o seu escravo. O escravo volta como irmão útil, né? Esse retorno é importante. Quando alguém se converte, ele deve retornar e pedir desculpas, acertar contas com pessoas do seu passado e ganhar uma consciência limpa para servir ao Senhor. O esboço, né, de 1 a 3, saudação, 4 a 7, fala-se sobre o caráter de Filemão, Paulo faz algumas recomendações, depois ele intercede por Onésimo e conclui com despedidas de 22 a 25. As aplicações do livro. A comunhão entre os cristãos permanece para sempre. O Evangelho destrói barreiras sociais. No Evangelho não há nem servo, nem senhor, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, né? Todos fazem parte da igreja e são vistos por Deus como iguais. O Evangelho produz mudanças radicais no coração. O crente deve interceder pelos outros crentes, como Paulo fez por Onésimo. Não há coincidências no plano de Deus. Onésimo fugiu, mas ele fugiu para se encontrar com o Salvador na cadeia. E lá então foi salvo por Paulo, através de Paulo. Quem foi perdoado deve perdoar, né? Essa é uma prática que deve estar presente na vida de todos os cristãos, né? Você foi perdoado, então aprenda a perdoar também. Chegamos à epístola aos Hebreus, né? E a frase que nos ajuda a guardar é: Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho de Deus. Os destinatários são cristãos hebreus. Algumas características desses destinatários: eles resistiram à perseguição, perderam seus bens,
mas mesmo assim demonstraram amor aos cristãos, né? E ainda estavam demonstrando, né? Eram crentes há algum tempo, mas imaturos, já deviam ser mestres devido ao tempo, mas estavam ainda se alimentando de leite, né? De comida de criança. Eles eram meninos em Cristo, tá? Também os destinatários, podemos dizer que eles conheciam o autor, né? Conheciam Timóteo, capítulo 13, versículo 23, e também estavam sob tentação. A grande tentação dos cristãos hebreus que estavam sendo perseguidos era voltar para o judaísmo. E Paulo escreve então para mostrar o cristianismo e Cristo como superiores ao judaísmo. Versículo-chave, capítulo 12, verso 1 e 2. Versículo conhecido, né? Que diz o seguinte: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Muito bem, então são os versículos chaves do livro. A frase-chave do livro é a supremacia, né? A superioridade de Cristo. O tema é Cristo e o cristianismo superiores ao judaísmo. O propósito do livro é confortar cristãos perseguidos, advertir contra o abandono da fé e mostrar a superioridade de Cristo em tudo. Contribuição para o plano. O livro encoraja os crentes a prosseguir para a maturidade. É claro, Paulo, ou o autor de Hebreus, né? Nós não sabemos exatamente quem foi, eu acredito que seja Paulo, mas ele enfatiza que os crentes estavam ainda como crianças e que precisavam amadurecer. Revela o perigo de afastar-se de Cristo, mostra a superioridade do cristianismo e revela a importância do Velho Testamento no Novo Testamento. Algumas pessoas vítimas de perseguição estavam desanimadas e considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo. Então, esse aí é o contexto, a situação que havia, né? O livro foi escrito para resistir à tendência de se desviar de Cristo. Há problemas na autoria, né? Nós não temos, assim, uma evidência interna do autor do livro. Muitos nomes são apontados, né, como alguém que seria o autor do livro. Nós temos várias pessoas que são apontadas, então, como autores desse livro, né? Mas a evidência maior cai sobre a pessoa do apóstolo Paulo. O livro tem uma ligação muito grande com Levítico, porque fala, né, do sacerdócio levítico e tal. Então tem uma ligação com esse livro do Velho Testamento. Cristo é apresentado como sumo sacerdote, tá? A estrutura semelhante a um sermão. Então não parece muito uma carta, parece mais um sermão que foi escrito, né? Alguns o chamam de quinto evangelho, né? Alguns chamam Romanos de quinto evangelho e outros chamam Tiago ou perdão, Hebreus de quinto evangelho, porque ele também expõe aí a divindade de Cristo e a superioridade do ministério do Senhor Jesus, né? Também alguns pontos notáveis. Ele começa como se fosse um ensaio, ele progride como um sermão e ele termina como uma carta, tá? Os primeiros versículos são grandiosos, né?
tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, falou-nos também nos últimos dias através do Filho, vai falando de Jesus, né, e colocando Jesus como Deus revelado. Grandes debates no livro. Autoria, quem são os leitores, a natureza dos leitores e o próprio propósito do livro é questionado por alguns, é debatido por alguns, né? Nós temos também a supremacia de Cristo, né? Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão e à lei. Essa é a exposição que Hebreus faz. Algumas advertências importantes, tá? Perigo de negligenciar a salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Né? E temos outras advertências, o perigo da incredulidade e do endurecimento, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Né? Perigo da imaturidade, apostasia, o perigo de abandonar a fé e o perigo de rejeitar a voz de Deus. O esboço do livro é assim colocado. O prólogo, capítulo 1, versos 1 a 4, depois, ponto 1 do esboço, o Filho Rei de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Né? A exaltação do Filho Rei, advertência 1, Filho Rei como capitão, como Senhor, né? Advertência 2. Segundo ponto do esboço é o filho sacerdote de Deus. Ele tem um sacerdócio qualificado, pois temos uma terceira advertência, temos um sacerdote superior e o seu ministério, a quarta advertência. Aí temos a resposta da fé, né? Qual é a resposta da fé? É a questão das pessoas crerem em Deus, crerem em Jesus, né? E nós temos aí no capítulo 11 a galeria da fé, assim conhecida, né? E versículos que são conhecidos como: ora, a fé é o fim e o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, no capítulo 11 é citado uma série de personagens bíblicos que triunfaram através da fé, né? Aí no capítulo 12 diz: olha, já que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, quem é essa grande nuvem de testemunhas? São as testemunhas do capítulo 11, homens e mulheres de fé. E então a exortação que temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? É ele que é importante. A advertência número 5 e o epílogo da carta, que é capítulo 13, aonde tem aí vários deveres, várias ordens e também ah, votos e saudações no final. E assim terminamos o livro de Hebreus, chegamos a Tiago. Tiago descreve uma fé genuína, que ouve e age, não é clandestina. Algumas informações gerais sobre Tiago. O autor da epístola é Tiago, meio-irmão de Jesus. Na Bíblia, na verdade, temos quatro Tiagos. Temos o filho de Zebedeu, irmão de João. Temos o filho de Alfeu, Tiago o menor. Temos o pai de Judas, o apóstolo, né? Não Iscariotes. E temos o meio-irmão de Jesus, que é Tiago. Temos também um outro meio-irmão de Jesus, que é Judas, que escreveu a sua epístola, né? Muito bem. Os destinatários, as 12 tribos, na dispersão, judeus cristãos espalhados por várias partes. Versículo-chave é 2:17, né, onde ele diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. E 1:22, quando ele diz: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A frase-chave ou pensamento-chave é provas de uma fé genuína.
O tema do livro é Fé Genuína, Vida Santa. O propósito do autor é descrever características da fé viva. Ele diz: a fé sem as obras é morta. Então, a fé tem que ser viva. Desafia a um exame pessoal da vida de cada cristão, onde ele está, como ele está vivendo em relação a vários preceitos bíblicos. Encoraja uma fé madura. A contribuição do livro para o cânon é que ele ensina uma fé verdadeira, que a fé verdadeira produz transformação. Ele condena o mau uso da língua, né? Um texto clássico sobre a questão do uso da língua. Encoraja os crentes também em aflição, a permanecerem firmes e confiando no Senhor. Qual é o panorama, a situação? Tiago escreveu para resolver problemas nas igrejas da diáspora. E o esboço do livro vai assim: introdução, capítulo 1, versículo 1, o testes das provações e tentações, de 1, 2 a 18, né? Fala sobre as provações, sobre as tentações, que as tentações não vêm de Deus, nossa própria cobiça vem contra nós, né? Também ele fala sobre como recebemos a palavra de Deus, se nós ouvimos e praticamos, ou se nós somos ouvintes esquecidos, e nos desafia a sermos cumpridores da palavra de Deus, tá? Ele ainda fala sobre imparcialidade, ou a questão da acepção de pessoas, tratar todas as pessoas com imparcialidade, sem nenhum preconceito ou acepção. O terceiro ponto fala da imparcialidade. Então, o quarto ponto, teste das boas obras, né? Se você tem fé realmente, você vai praticar as boas obras. Ele fala sobre a questão do autocontrole, né? Que é a questão do uso da língua, do falar, o teste da humildade, somos realmente humildes, né? Dependentes do Senhor. Capítulo 4 ele vai falar sobre esse assunto. Vai falar sobre a justiça, 5 de 1 a 12, né? Os maus ricos que abusavam dos operários, dos trabalhadores. Também fala sobre o teste da oração, que é baseado no exemplo de Elias, né? Ele nos desafia a orar. E, finalmente, a conclusão, 5, 19 e 20. Alguns fatos interessantes. Talvez foi o primeiro livro do Novo Testamento. Foi escrito numa data bem recuada lá, e alguns acreditam que possa ter sido o livro mais antigo do Novo Testamento. Há muitas referências à natureza. Ele fala sobre uma fonte que não pode gerar água, né, doce e amarga. Ele fala sobre o bosque que uma pequena fagulha incendeia. Ele vai citando várias referências à natureza. Jesus mencionado poucas vezes diretamente. O livro é um livro muito judaico. O livro foi desprezado por Lutero, que era defensor da justificação pela fé. E ele achava uma inconsistência Tiago dizer que a fé sem as obras é morta, né? Semelhança com o livro de Provérbios. Tiago, num certo sentido, é um livro tipo livro de sabedoria. E aí, então, passa a ter alguma semelhança com o livro de Provérbios. Seu estilo é direto. O que ele tem que falar, ele fala. Há 50 imperativos em 108 versículos do livro. Ele diz, meus irmãos, 11 vezes, e amar os irmãos 3 vezes. Então, é um livro que, apesar de ser muito duro, ele também é um livro que mostra simpatia pelos irmãos, né? A alusão a 21 livros do Novo Testamento. O estilo é mais preleção do que carta. Há pouca doutrina nesta carta. Alguns pontos notáveis. Amós, alguns chamam Tiago de Amós do Novo Testamento, porque Amós defendia muito a questão da justiça e da exploração das pessoas. Personagens do Velho Testamento são usados como ilustrações. Abraão,
Isaac, o sofrimento de Jó e também a oração de fé de Elias. Alguns temas que são abordados no livro: sabedoria, provações, paciência, fé e obras, riqueza e pobreza, tentação, o uso da língua, a oração de fé, acepção de pessoas, humildade e contendas. Finalmente, algumas aplicações para as nossas vidas. Tribulações provam a fé e a fortalecem. Precisamos buscar sabedoria que vem do alto, de Deus, e é só pedir que Ele concede a todos. Precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não devemos ter acepção de pessoas, devemos tratar a todos da mesma forma. É absolutamente indispensável controlar a língua àquele que quer santificar a sua vida. E devemos reconhecer a brevidade da vida. Não é errado fazer planos, mas devemos sujeitá-los todos à vontade do Senhor. E assim encerramos essa sinopse, né, dos livros de Filemão, Hebreus e Tiago. Deus abençoe sua vida.